E isso é para todos nós vermos que todo mundo aqui tem um ato falho. Todos têm um ato falho, todo mundo vai errar, até o líder da casa. Aí você vai olhar assim, nossa, o pastor, a pastora, me olhou com cara feia. Gente, eles não são obrigados a estar bem todo dia, não. Eles também vão falhar. Os líderes também vão falhar. Olha a prova. Também vai falhar. Em Marcos, no seu capítulo 10, no versículo 45, diz assim: porque o Filho do Homem também veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Assim como Boaz pagou um preço para resgatar Ruth, Cristo também pagou um alto preço para nos resgatar. Mediante ao teatro feito, não teria nem muitas palavras para dizer que já foi uma grande ministração. Mas assim como no início do teatro, estava mostrando pessoas loucas, cada um com seus atos falhos, inconsequentes, sem pensar naquilo que estava fazendo ou falando, assim hoje tem muitas pessoas dentro das igrejas. E isso é um fato. O que eu mais tenho visto no último ano são pessoas que estão dentro das igrejas e não conseguem sentir a presença de Deus, não conseguem ouvir a voz do Espírito Santo e nunca soube o que é estar na presença de Deus. Muitos estão na igreja para cumprir meras formalidades. Talvez só porque a mãe e o pai obrigam a vir. E aí você vem para a igreja, mesmo sem querer. Tem um termo que muitos usam, que é: você precisa aceitar a Cristo. Mas o que é aceitar a Cristo? Você sabe o que é aceitar Jesus? Quem é que sabe o que é aceitar Jesus? Só vi 2 mãos levantadas. Aceitar a Jesus para muitas pessoas é só falar: eu aceito a Jesus e volta para casa e continua do mesmo jeito. Isso não é aceitar Jesus. O que Deus nos chama é para sermos filhos de Deus. Ele quer que você assuma na sua vida uma paternidade. Aceitar a Cristo é ter Deus como seu pai. E muitas pessoas não sabem o que é aceitar a Jesus e ter a Cristo na sua vida, porque dentro da sua casa não tem um pai presente. Não tem um pai que abraça, que acolhe, que escuta. Chega aqui, meu filho, vamos conversar. O que está acontecendo com você? Por não ter um pai presente dentro de casa, eles não sabem reconhecer a Deus como pai. Porque se você não tem um pai presente, qual é o espelho que você vai ter da paternidade? Que é aceitar a Jesus e ir para casa e falar só de vez em quando for necessário. Porque muitas famílias estão assim dentro de casa. Só falam uns com os outros quando é necessário. E ainda assim, quando é necessário, corre o risco de ter brigas, discussões, um virar a cara para o outro. Não é assim? Assim como Cristo resgatou a sua igreja, Ele quer resgatar você também. Mas é de verdade. O convite hoje é para aceitar a paternidade de Jesus. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem defeito ou sem mácula. Tudo aqui na terra é passageiro. Tudo que você fizer, você pode ter sonhos, você pode ter desejos, você pode projetar coisas, mas é passageiro. Não tem nada de errado você fazer os seus projetos, você buscar ser melhor, estudar. Isso é muito bom, você precisa fazer isso. Mas como diz Salomão, se você não tiver a Cristo, tudo é só vaidade. A palavra de Deus também diz que todo o seu trabalho, tudo aquilo que você fizer,
faça como se estivesse fazendo para Deus. Aonde você passa, o que você faz, é como se estivesse fazendo para Deus? Você limpa a casa como se estivesse limpando a casa para Deus? Você está lá na escola com seus colegas e você fala como fosse filha de Deus? Quando você, pai, mãe, quem trabalha, está no seu trabalho, vocês trabalham como servos de Deus, como se estivessem fazendo para Deus? Ou falam, oh, que patrão sem vergonha que não paga direito? E reclama do patrão igual um pobre na chuva. Porque todos os dias, gente, eu sou terapeuta. O que eu mais escuto na minha vida é reclamação. É reclamação dia e noite. Isso não presta, aquilo não presta, meu marido não presta, minha mulher não presta, meu filho não presta, eu trabalho não presta, nada presta. Aqui nós vimos a representatividade da nave da salvação. Imagine que você é essa nave. Se a sua vida fosse cobrada hoje, se Cristo voltasse para você hoje, para onde você iria? É tão bom quando a gente faz uma pergunta difícil e o povo fica em silêncio. Porque estar dentro da igreja não significa que você está salvo. Não significa que você vai para o céu. Tem pessoas que não sabem nem pecar. Sabe por que não sabe pecar? Porque está dentro da igreja, está errando lá fora, gosta do que faz. Gente, se pecado fosse ruim, ninguém pecava. Está no início de conversa. Não errar é uma decisão. Você precisa decidir fazer as coisas corretas. Mas tem pessoas que estão aqui dentro, que lá fora não querem fazer as coisas corretas. Não querem buscar a Deus, não querem ter tempo de qualidade com Deus. Então, se Cristo chamasse a sua senha hoje, se você morresse hoje, para onde você iria? Talvez não era essa palavra que você gostaria de ouvir. Mas assim como Boaz resgatou a Ruth, transformou a vida, porque teve uma vida transformada. Gerou frutos, de vários sentidos. Filhos, prosperidade, família restaurada, trabalho restaurado. Na verdade, ela se tornou dona de tudo lá, né? Assim é Cristo. Se você, jovem, nasceu dentro da igreja, está aqui até hoje, e ainda não aceitou a Jesus como Pai, não é só aceitar Jesus, não, é como Pai. Está na hora de fazer isso. Não é porque você está aqui desde quando você entende por gente que você não precisa ter Deus como Pai. A pergunta é, quando foi a última vez que você conversou com Deus? Falou, Senhor, senta aqui, vamos conversar. Quando foi essa última vez? Em Gálatas, no seu capítulo 4, diz assim: mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Deus enviou seu Filho para morrer, para nos resgatar, para sermos chamados de filhos. Mas quando foi que você, pela última vez, sentou com Deus para conversar, sem ser só para reclamar também, né? Porque reclamação também conta. Eu não vou pedir para ninguém levantar as mãos, porque eu sei que teria mãos levantadas. Mas eu sei o quanto que é difícil ter uma casa que é disfuncional. Não ter uma mãe presente, não ter um pai presente, porque às vezes trabalha o tempo inteiro. Porque quando eu era criança, os meus pais, eles trabalhavam demais. Meu pai trabalhava em 3 empregos. Quando eu queria ver o meu pai, eu tinha que ir no bar da esquina, porque ele chegava às 10 horas da noite e só saía de lá 2, 3 horas da manhã. Então eu não via ele. Então eu tinha que ir até o bar da esquina, criança, para poder ver o meu pai. E eu não tive meu pai presente. Então eu não sabia o que era ter um pai. Um pai que conversa, um pai que acolhe. Eu descobri isso depois de adulta. E a minha mãe, ela bebia, fumava demais. O primeiro cigarro que eu fumei na minha vida foi a minha mãe que me deu com 8 anos de idade.
E eu fiquei nesse vício por muitos anos. Desde a minha infância. Então eu não tive uma família que eu pudesse olhar para Deus e falar: eu quero Deus como pai. Porque eu não sabia o que era um pai. Eu tive que descobrir na prática. Então, mesmo que a sua casa seja disfuncional, mesmo que a sua casa não tenha tempo de qualidade, que você não consegue ter com seus pais um tempo de qualidade para sentar, conversar, contar os seus problemas, a palavra de Deus diz que mesmo que o seu pai... Está ouvindo um barulhinho aqui? Eu tenho TDAH, então a mente. Mesmo que o seu pai, a sua mãe, mesmo que todas as pessoas te abandonem, Deus não te abandona. Quando você chegar em casa, faça uma oração diferente. Eu te convido a fazer uma oração se você nunca fez. Se você não sabe orar, porque talvez você vai falar assim: eu não sei orar. Orar às vezes é um pouquinho complicado. Orar não é só falas bonitas, não é só falar uma palavra bonita. Eu vejo algumas pessoas orando que contam a Bíblia inteira. Meu Deus, eu só consigo lembrar das minhas coisas de hoje na minha oração. Não consigo lembrar disso tudo que está acontecendo lá atrás. Então a oração não é só você falar coisas bonitas, falas coerentes, mas converse com Deus como se você estivesse conversando com um amigo do seu lado. Fala: Senhor, senta aqui, vamos conversar. Convida Ele. Porque a palavra de Deus também diz que o Espírito Santo, ele só vai se manifestar na sua vida se você chamar. Ele está ali para te ajudar. Ele está ali para interceder por você. Mas se você não chama, ele não vai atuar. A palavra de Deus diz que: eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir, eu entrarei por ela e cearei com ele. Agora me diga, quem é a casa? Porque as pessoas falam e não percebem o que está falando. A casa é você. Jesus nunca vai arrombar a porta. Nunca vai derrubar a porta. Ele vai esperar você abrir. Se você não abrir, ele não vai entrar. Aí tem um ditado que diz assim: se Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Agora me diz, para abrir uma janela, tem que estar aonde? Do lado de dentro da casa. De qualquer forma, ele tem que entrar e não vai ser pela janela. Você é a casa, você é a aeronave. Se você não abrir a porta, se você não convidar, ele não vai aparecer para você. Pode ser que haja uma coisa assim, né, igual já aconteceu nos tempos antigos, que Deus aparecia e falava, mas hoje você tem consciência. Você não é mais uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Eu tenho feito muitos propósitos ultimamente. E eu tenho orado muito de madrugada. E eu tenho reclamado assim: nossa, tem dia que eu não consigo dormir antes de 3 horas da manhã. Você vai entender porque eu estou falando isso. Porque Deus me iluminou hoje. E às vezes eu sentia algo, como se tivesse uma presença no meu quarto, eu acordava. Que isso? Fechava o olho. Sentia de novo. Está repreendido em nome de Jesus. Fechava o olho para dormir. Hoje sentado na minha cama, orando, louvando a Deus ali. E aí teve um hino, que eu não sei nem de quem é, o hino, que falou assim: eu estou te chamando todo dia de madrugada, mas você não entende que sou eu e acha que é ansiedade. Eu literalmente achava que eu estava ansiosa demais e não consegui dormir antes de 3 horas da manhã. Eu falei: Senhor, aquela sensação de ter alguém dentro do meu quarto, então não era algo que era para repreender. Deus me trouxe a revelação, que era o Espírito me chamando, me despertando para levantar e orar. Mas eu não estava tendo a compreensão. Orava, fazia minha oração até 1, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, a hora que dava, e iria dormir. Mas mesmo assim, tinha dias que eu sentia a presença e achava que não era Deus. Deve ser uma coisa, né, que minha mente que está cansada demais está desligando e eu não estou entendendo. Mas era o Espírito Santo. Deus me deu discernimento hoje. Falei: nossa, eu passei tantos dias sentindo essa sensação. Podia ter falado antes, né? Já reclamo ainda. Podia ter falado antes. Às vezes o Espírito Santo está te incomodando de uma certa forma e você não está dando atenção porque não compreende que é o Espírito Santo te incomodando. Como que você vai ter o discernimento que é o Espírito Santo te incomodando? Tendo comunhão com Ele.
chamando Deus, Senhor, senta aqui. Talvez você não vai ver ele sentado aqui não, tá? Mas a presença do Espírito, ele está em todos os lugares, ele está aqui do seu lado. Para onde? Se você for no banheiro, ele está com você. Imagina se você fazer aquele erro escondido que você esconde e não fala para ninguém. Jesus está lá. Tem gente que fala assim, eu vou botar uma roupa para orar. Tá tudo bem, tem que botar uma roupa mesmo. Mas Jesus estiver tomando banho. Você acredita? Você acredita que Jesus estiver tomando banho? E aí você fica com vergonha. Ai, Senhor, eu não sei o que eu vou falar. Gente, ele está te vendo em todos os momentos. Até naqueles que você não gostaria que ele tivesse. Eu não vou me aprofundar porque você já entendeu. Se vê no banho, vem em outros lugares. Então, por que não convidar ele para te resgatar? Para olhar para os seus pecados. Senhor, eu realmente roubei o cestinho de bala ali. Para estar ali na frente. Peguei as balas ali dos meus liderados, das pessoas lá da igreja, só para estar ali na frente, Jesus. É verdade. Senhor, me perdoe pelas minhas falhas. O bom é que nós não prestamos, mas Jesus sim. Jesus perdoa, acolhe. É o mesmo que olhou para o ladrão do lado dele numa cruz e falou, hoje mesmo, seus pecados são perdoados e nós estaremos lá em cima daqui a pouco. Imagina Jesus falando com você. Daqui a pouquinho nós estaremos lá, num banquete, com todos os anjos cantando, adorando a Deus. E você vai estar cantando e adorando a Deus também. Imagina, você lá nesse lugar. Esse lugar existe. Só que no dia a dia nós esquecemos que esse lugar existe. Se eu te perguntar qual é o seu maior medo, do que você mais tem medo hoje? Será que deveria ser maior do que o medo de ir para o inferno? Porque tem pessoas que acham que o inferno não existe. Sabia, meu irmão, que você dorme todo dia muito confiante que você vai acordar no outro dia? Que fé, né? É muita fé de dormir e achar que no outro dia você vai levantar e vai fazer tudo aquilo que você planejou. Você planeja até para um mês depois. Tem gente que planeja até anos depois. Mas você dorme, a sua mente é totalmente desligada, pode roubar a sua casa, que você não vai ver. E se nesse dormir, Jesus levar você? Aí mesmo. Você fecha o olho confiando que você vai acordar. É muita fé. Se você não sabia o que era fé, fé é isso. É você fechar o olho, amanhã eu vou levantar, eu vou sair com a minha amiga, depois da escola eu vou no shopping, ou então a pessoa já faz todo o planejamento do trabalho. Não sabe nem se vai chegar lá. Isso é fé. Por que não usar essa mesma fé para tudo na sua vida? Nós temos fé para dormir e acordar, porque é algo natural. Você acha que não é natural. Mas quando você pisca o olho, pelo menos 1000 pessoas já morreram. Só 1000. Não conta, são mais. Imagina, você piscou o olho, pronto, 1000 morreram. Chega em casa. Convide Cristo para sentar com você. Senhor, eu não sei orar. Não tem problema, que Ele não se incomoda com isso. Ele quer que você fale de todo o coração. Aquilo que você está sentindo. Daiane, Ele já sabe de todas as coisas. Para que eu vou falar se Deus sabe de todas as coisas, sabe de tudo, está vendo tudo? Até tomando banho, está me vendo? Mas a palavra de Deus tem muitos versículos que diz, entra para o teu quarto, fecha a porta e clama a mim. Abre a tua boca e clama a mim. Está triste? Clama, que Deus vai te dar alívio. Está triste? Clama, que Ele vai alegrar a sua vida. Está difícil? Ore, Ele vai facilitar. Ele não vai tirar todos os problemas, não. Porque nós vamos ter aflições, nós vamos ter problemas aqui. Mas a forma como você vai passar pelos problemas é que é diferente. Quando eu conheci a Cristo, eu conheci num momento muito perturbado da minha vida. Que isso é um testemunho para uma outra oportunidade. Mas foi um momento muito perturbado. E eu aceitei Jesus numa igreja de Assembleia de Deus tradicional.
que eu falava assim, eu odeio crente. Eu não gosto de crente. Eu tinha pavor de crente. Quando eu vi então pentecostal, falei, bando de palhaço. Não tinha noção do que eu estava falando. O dia que eu aceitei a Jesus, com 30 dias, no dia do meu aniversário, ele me batizou com o Espírito Santo. Aí aquele povo que eu reclamava, eu virei aquele povo, gente. Virei pentecostal, pulo, saio correndo. Era justamente aquele povo que eu criticava. Mas é porque eu não conhecia. Eu tive uma escolha. Ou eu aceitava Jesus ou eu morria. Porque eu vim pela dor, eu não vim pelo amor, não. A minha vida me levou a ir até Cristo pela dor. E eu não fui porque eu queria ir. Eu fui porque alguém me convidou para ir para a igreja. E eu, muito perturbada da minha cabeça, eu falei, eu vou. Mas se você não levantar agora, eu nunca mais eu vou. Talvez aquela pessoa que você está evitando de chamar para vir para a igreja, é o seu convite que vai salvar ela. Porque se não fosse o convite daquela pessoa, eu não teria conhecido Jesus, não teria aceitado a Jesus, não seria pentecostal. Tudo por causa de um convite. E quando eu conheci a Cristo, eu falei, é aqui que eu quero estar. Porque eu entendi que pela primeira vez na minha vida, eu ia ter um pai. Eu ia ter alguém que me ouvia, que me aconselhava, que ia andar comigo por onde eu fosse. Que quando eu chegasse numa rua que não era para mim entrar, o Espírito Santo ele iria me direcionar. Então eu não aceitei a Jesus. Eu aceitei um pai na minha vida. Aleluia. Então se você ainda não tem a Cristo como pai, aceite a paternidade. Aceita ter um pai de verdade na sua vida? Só que tem uma questão. Para você aceitar um pai, você precisa aprender a ser filho. Você sabe ser filho, jovem? Como que você trata seus pais em casa? Ah, mas meu pai é ignorante, minha mãe é ignorante. Mas e você? Sabe ser filha, filho? Porque para ter um pai, você precisa aprender a ser filho. E às vezes você vai ter que levar um não. Vai ter que aprender a se calar na hora certa. Vai ter que aprender a respirar fundo quando você queria dar uma paulada em alguém. Você vai ter que aprender a respirar. Porque você vai ter que aprender a respeitar o pai e a mãe. Para que os seus dias sejam prolongados aqui na terra. E que sejam prolongados e abençoados. Então aprenda a ser filho. E se você não souber, o treinamento é a sua casa. Você vai aprender a ser filho na sua casa. Mudando as suas atitudes com seus pais. Com seus irmãos. Eu sei que é difícil mudar atitude com os irmãos, gente. Quem tem irmão, eu sei que é muito difícil mudar as atitudes. Mas você, assim como eu, depois de mim, toda a minha casa aceitou Jesus. Através de você, toda a sua casa pode mudar. Em Tiago, para nós finalizarmos, em Tiago, no seu capítulo 1, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que amam. Para confirmação, em Mateus, no seu capítulo 24, no versículo 13, diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Aleluia. É aquele que perseverar aqui. É aquele que vai errar, que vai pecar, mas que não vai permanecer no erro. Que vai escolher o caminho certo, a direção certa, para consertar os seus passos e ter a Deus como Pai. Aqui na terra é um momento passageiro. Isso aqui vai passar. Por mais que às vezes um dia parece que é uma semana e uma semana parece um mês. Mas isso aqui ela vai passar. Mas lá não passa. O céu não vai passar. E o inferno, depois que for, também não vai passar, não. Então é perseverar. Ter a Deus como Pai. E aprender a ser filho. E comece hoje. Porque ao deitar e ao acordar, Jesus pode chamar sua senha. Faz sentido para você?
Então o convite é esse para você hoje. Deus está na casa. E se você ainda não tem Deus como Pai, este é o momento de aceitar a Ele como Pai. E não só aqui, mas ter Ele como Pai todos os dias da sua vida. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. E eu espero que hoje, como alguns dizem assim, a irmã só bateu na gente. Bati não, gente, bati não. Se você não quebrantar o seu coração, se você não abrir o seu coração, não tem como abrir a porta da casa para Jesus entrar. E às vezes é uma mensagem assim, um teatro assim, mostrando a realidade da vida. Para que você volte a lembrar que Deus está aqui. E que Ele quer você. E que através de você, muitos virão à casa de Deus. Muitos aceitarão a Cristo. Você é um instrumento. O instrumento que Deus irá usar para mudar a sua vida, a sua casa, é você. Só que para isso você precisa estar disponível para que Ele trabalhe na sua vida, para que todo o resto aconteça. Amém?